Pessoal? Alô, alô, alô? Gente, vocês estão me vendo já? Vocês estão vendo aqui? A gente estava aqui. Pessoal, eu não sei se já está indo, não está indo. Meu Facebook não me avisa nada. E agora, José? Vamos lá, muita calma nessa hora. Gente, se alguém estiver já me vendo, me ouvindo, por favor, só dê faça um comentário, que daí o comentário que eu estou recebendo aqui, tá? Vamos lá. Alguém? Deixa eu sair daqui e ver aqui. Oi, tá. Beleza, gente. Então, deixa eu fechar aqui, porque só consome minha internet. E vamos lá. Vamos lá. Eu só não estou conseguindo ver os comentários de vocês, tá, gente? Então, se demorar um pouquinho para eu responder, é porque realmente o celular está naquele outro que não está muito bom, tá? Que está realmente travadão, agora não está nem entrando em nada. Então, beleza, gente, o que eu estava falando. Então, a gente vai separar, tentar dividir a aula de hoje em dois momentos. O Zeitpunkt e Zeitraum, quer dizer, as preposições que tratam de um momento preciso, e as preposições de Zeitdauer, quer dizer, que fazem a duração, que falam da duração do tempo, ok? Então, vamos lá. Então, gente, começando então com as preposições que falam de um momento, ok? Então, a gente tem a primeira. Perceba que as duas que estão nessa página, elas vão exigir o acusativo, ok? Então, e vocês vão ver que todas elas, ó, tem acusativo, dativo, sempre vai estar do ladinho já qual é o caso, até para vocês já irem, né, gravando, fazendo a tabelinha de vocês, não sei como é que vocês geralmente se organizam, mas para vocês poderem se organizando realmente já com os casos, dependendo da preposição e da forma como a gente usa ela. Ok? Então, o gegen, quando é que a gente vai usar o gegen em relação ao tempo? Quando a gente tem como falar ali uma ungenaue Zeitangabe. E o que é isso, gente? Uma ungenaue Zeitangabe. Uma ungenaue Zeitangabe é um tempo impreciso, né? Então, por exemplo, aqui, né, wann kommst du wieder? Né? Quando é que você vai voltar? Quando é que você vem de novo? So gegen 20 Uhr, quer dizer, não é às 8 horas exatamente, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, ok? E aqui, ó, wir treffen uns gegen 16 Uhr. O que significa isso? A gente vai se encontrar por volta das 16 horas. Então, o gegen, ele dá essa noção de mais ou menos por volta de, né, também quando a gente estiver usando ele na questão temporal, ok? Agora eu tô achando alguns comentários aqui. Suzana, Lena, alô, alô. Então, gente, ó, desculpa aí o mal entendido, o problema com a transmissão. Eu espero que agora ela fique estável, tá? Então, mas vamos lá, gente. Então, a primeira preposição de tempo, o gegen, mais o acusativo, a gente vai usar, então, para dar essa noção de mais ou menos, certo? O mais o acusativo, a gente vai usar, então, para dar uma hora exata. Ou mais ou menos um tempo, quando a gente usa um ano. Espera aí que a gente já vai ver um exemplo em que isso acontece, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, o do é um dos que a gente mais usa, né? Ele deve ser para vocês um dos mais facinhos, porque é o que a gente aprende as horas, a gente aprende o né? Der Zug fährt 17:34 Uhr von Frankfurter Hauptbahnhof an. Ab, né? Dá até sede, ok? Então, o quando a gente usa uma hora exata, né? Você está falando que horas que alguma coisa vai acontecer, você coloca o wie viel Uhr beginnt der Film? A que horas começa o filme? Resposta 22:20 Uhr ou 20 nach 10, né? Agora, olha só, gente, como é que a gente usa esse para dar essa ideia de mais ou menos? Das Haus wurde 1800 gebaut. Quer dizer, a casa foi construída
por volta dos anos 1800. Perceba que aqui a gente não vai usar o gegen, a gente vai usar o ok? Então, aqui é um caso do em que ele vai demonstrar um tempo que não é tão exato, porém, né, ele é usado sim quando você está falando de ano, você quer dar uma ideia geral, né, mais ou menos ali quando é que aconteceu, você usa o ok? Gente, se vocês vão tendo dúvidas, vocês vão escrevendo aqui, tá? Por mais que talvez eu demore um pouquinho para responder, mas vão escrevendo, vão aí colocando as dúvidas de vocês, nem que eu faça no final, faça na próxima aula, responda depois, não levem dúvida para casa, ou enfim, não fiquem com dúvida em casa. Enfim, vocês entenderam, né? Então eu vou seguir aqui, mas vocês aí vão me dando o feedback de vocês, tá bom? Só porque realmente como eu estou no celular na outra internet que está mega travada, então vai demorar às vezes um pouquinho para eu conseguir acompanhar o que vocês estão deixando aqui de recado, tá bom? Então eu vou seguindo. An. Quando é que a gente usa o an? Percebe que agora entra a lista dos dative, ok? Então, o an a gente vai usar já para um monte de coisa. Para tag, dias, datum, data e horas do dia. Tem a exceção, né? Tem exceção, a gente vai ver a exceção depois. Mas, de maneira geral, então, dias, datas e momentos do dia, a gente usa o an mais o dative, que então geralmente vai ficar o am, né? Então, ali, ó. Wann kommt Vater endlich von der Reise zurück? Né? Quando é que o papai vai finalmente voltar da viagem? Am kommenden Freitag, quer dizer, na próxima sexta-feira, na sexta-feira que vem, ok? Am kommenden Freitag. Muttertag ist am 13. Mai, ok? Perceba que aqui, né, é um datum, é uma data, dia 13/5, então, Muttertag ist am. Ou aqui, né, ist am 16. November 1955 geboren, né? Ele nasceu no dia 16 de novembro de 1955. Fliegt ihr am Vormittag? Nein, erst am Nachmittag. O que a gente tem aqui? Então, vocês vão voar de manhã cedo? Não, somente à tarde. Então, perceba aqui os usos do am, né? O am, quando a gente usa um dia, Freitag, ja? Quando a gente usa datas, am 13. Mai, am 16. November, ok? Boa noite, Amaral, seja bem-vindo. E a gente usa o am também nos momentos do dia. Am Vormittag, am Nachmittag, por exemplo. Lembrando que tem uma exceção que a gente vai ver depois, tá bom? Tem um momento do dia que a gente não usa o am, que a gente vai usar outra preposição. Mas, de maneira geral, então, o an para dias, datas, momentos do dia, ok? Lembrando, gente, que quem ainda não baixou o PDF, pois é. Agora eu tenho que colocar, depois no final da aula eu coloco o link de novo, tá? Tá ali, né, aqui embaixo no link, vocês podem digitar, mas no final da aula eu coloco o link de novo num comentário fixo, que daí ele vai ficar lá em cima ou na própria postagem, tá? Só porque aí como deu problema no outro link, voltei aqui, então aí o link se perdeu, mas depois eu coloco. Seguindo, então, o aus. Bom, é bom que a pessoa apagou o resto do que estava escrito aqui, mas beleza. Então, aqui, quando é que a gente vai usar o aus? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, Die Vase ist aus dem 11. Jahrhundert. Né? Quer dizer, quando você dá um tempo como esse, né, do século, mas é como em português, né? O vaso é do, né? O aus, ele aqui mantém essa mesma tradução, digamos, assim como quando a gente fala no local, né? Eu venho do, da. Então, aqui não fica difícil porque ele manteve, né, essa mesma ideia. O aus é de, do, da, né? Diferença que aqui, então, aqui, ó, vocês perceberam, né? Tudo dative. Na outra página estava dative, aqui continua dative também. Muitos dativos, né? Geralmente, assim, gente, na dúvida, você pensou uma preposição e vai usar ela numa ideia temporal, numa ideia de tempo, dative. Dative na cabeça que vocês têm poucas chances de errar, ok? E agora vamos para o by. Vocês vão ver que o by está aqui, está na outra, porque dependendo do livro que você vê, o by ele aparece como uma coisa, um momento só, outros ele aparece como se fosse uma duração, então eu coloquei nos dois, tá bom? Então, o by a gente vai usar quando a gente quer dar essa noção de que duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Gleichzeitigkeit. Quer dizer, eu estava fazendo uma coisa quando aconteceu outra, ok?
Então, por exemplo, aqui, ó. Hat sie schon beim Frühstück angerufen. Travou de novo, gente? Fala sério? Gente, para mais alguém travou? Se tiver travado para mais alguém, vocês me avisem, por favor. Então, o by. O by, então acontece o quê? Ela estava tomando café da manhã e ele já ligou para ela, certo? Então, ele já ligou para ela durante, ele dá mais ou menos essa noção do durante aqui, porque né, ela estava tomando café da manhã e ele ligou nesse mesmo tempo, ok? Störe mich nicht bei der Arbeit, quer dizer, não me atrapalhe durante o trabalho, quer dizer, enquanto eu estou trabalhando, ok? Essa que dá sim para traduzir como não me atrapalhe no trabalho, né? Mas aqui, como a gente está falando de tempo, a tradução seria, né? Não me atrapalhe durante o trabalho. Tá seguindo então, gente? Beleza. Então tá. Se travar, vocês me avisem, tá? Se começa todo mundo a escrever aí, travou, que daí eu dou um jeito de novo. Tá bom? A gente começa uma outra se for preciso. Até às 8 eu tenho tempo, tá bom? Então, vamos então, by, né? Dative também. Então, a gente vai usar nesses casos, né? Quando você quer falar, então, que duas coisas, né, estão ali no mesmo tempo. Então, eu estou trabalhando, não faça isso enquanto eu trabalho, durante o meu trabalho. Störe mich nicht bei der Arbeit. Não me atrapalhe, né? Não me incomode durante o trabalho. Beleza? Gente, dúvidas aqui? Vão passando aí, vão falando. Se ficou dúvida com alguma coisa, vocês me avisem, gente, tá bom? Eu vou seguindo, mas vocês vão deixando as dúvidas aí, ok? Então, agora a gente chega em dois bonitões aqui. O in, que é aquele que mais tem uso, e o nar. Okay? A gente vai chegando nos verbos, eu estou sonhando, numas preposições bem bonitas aqui. Então, vamos lá, gente. O in é aquele que a gente viu que realmente você vai usar para quase tudo, é coisa pra caramba. Percebe que aqui, né? Tem aqui ó, bastante coisa. Ó. Moment, Augenblick, Nacht, Wochen, Monate, Jahreszeiten, Jahrzehnte, Jahrhundert, Epoche und Zukünftiges. Certo? Então, é coisa pra caramba. Gente, travou mais para mais alguém na hora que eu estava falando aqui do by? Opa, ó, o by aqui embaixo. Travou para mais alguém nessa hora? Ou tá tudo tranquilo ainda? Posso seguir? Eu vou seguindo. Qualquer coisa vocês me avisem que eu volto. Beleza? Então, o in a gente vai usar para esse monte de coisa aqui. Então, obviamente, aqui, né? Quando é a palavra, né, gente? Aqui, quando está Moment e Augenblick e Nacht, é quando aparecem essas palavras, tá? Por exemplo, im Moment, no momento, im Augenblick, neste exato momento, né? E in der Nacht, na madrugada, ok? Então, né, a gente vai usar com essas aqui, aí, obviamente, quando a gente falar de semanas, meses, estações do ano, decênios, centenários, quer dizer, os anos, aí, épocas e futuro. Depende, Tâmara. Em que contexto? O que você está tentando falar nesse bei mich oder für mich? Esse é um contexto de tempo, que a gente vai ver os outros contextos depois, tá? Em outras aulas. Mas só coloca para mim o contexto de onde você queria usar isso, tá bom? Que aí eu respondo para você. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de como é que a gente pode usar, então, esse in com algumas desses casos. Wir schreiben heute in einer Woche einen Grammatiktest. Perceba que aqui tinha o futuro, né? Quando a gente quer falar do futuro, olha aqui ele, ó. Hoje em uma semana. Então, eu estou falando que é daqui a uma semana. Então, eu estou falando do futuro. Mas perceba que o verbo fica no presente, né? Eu vou escrever. Uma que a gente também usa muito, né? O verbo no presente para falar do futuro, mas beleza. Né? Então, hoje em uma semana, daqui a uma semana, eu vou fazer um teste de gramática. Espero que ninguém tenha isso. Não em uma semana. Im September fliegen wir für 4 Wochen nach Brasilien. Então, aqui, ó, im September, a gente vem aqui para os meses.
Ok? Então, em setembro, nós vamos voar para o Brasil por 4 semanas. Ok? Im Sommer möchten wir nach Mallorca fahren. Então, aqui, im Sommer, vem aqui no Jahreszeiten, né? Aqui a gente tem Frühling, Sommer, Herbst und Winter, né? O pessoal que está na Alemanha, opa, tá nesse aqui, né, gente? Daqui a pouco vai embora. Ok? Então, im Sommer möchten wir nach Mallorca fahren. No verão, nós queremos ir para Maiorca. In den 70er Jahren wurden viele Rockbands weltberühmt. Ok? Então, nos anos 70, muitas bandas de rock ficaram famosas. Ok? In den kommenden Wochen gibt es noch sehr viel zu tun. De novo aqui colocando para o futuro, né? Nas próximas semanas nós temos muito o que fazer. Já? Então vocês percebam que o in aqui, né, ele tem muitos usos, né? Ele serve para muita coisa. Beleza, gente? Dúvidas em relação ao in? Isso, o by sempre vai ser com dative. Sim, André, o by sempre vai ser com dative. Eu só não consigo entender, porque o für realmente seria mich, né? O by seria com minha, mas eu não sei. Existem os dois, eu só não sei aí qual é o caso em que a Tâmara quer usar isso. Tem que ver o contexto para a gente saber o que ela quer dizer, se é by me ou é für mich. Ok? Seguindo então aqui com o nach. O nach é simplinho, né, gente? É o para mesmo, né? É para. Para quando é o local, nach aqui é depois. Cérebro cansado. Was machst du nach dem Unterricht? O que você faz depois da aula? Nach dem Abendessen helfe ich dir. Depois da janta, eu vou te ajudar. Ok? Então, o nach aqui no sentido de depois, sempre com dative, né? Dative, dative, dative. Né? Muitos dative, gente. E aí, tá quase acabando, tá? A gente tá quase acabando essa primeira parte da aula. E aí, a gente tem ainda o for e o zu aqui. O for, então, se antes o nach era depois, o for vai ser antes. Também com o dative, vor dem Essen waschen sich alle Kinder die Hände. É o que a gente espera, pelo menos, né? Que antes da janta, todas as crianças lavem as mãos, né? Vor dem Abendessen kann ich dir nicht helfen. Ok? Então, antes da janta, eu não posso te ajudar. Lembra que aqui, né? Ele está falando que depois da janta ele vai ajudar. E aqui ele está falando, então, que antes da janta eu não posso te ajudar. Ok? Seguindo aqui. O zu mais o dative. Gente, não tem ninguém mais com dúvida, não? Tá tudo muito fácil assim? Ou vocês ainda estão tentando processar? É muita informação, eu sei que é uma porrada, né? É muita coisa. Mas, gente, se na explicação até agora ficou dúvida, vocês perguntem aí, tá bom? A Suzana que diz que travou. Suzana, se você perdeu alguma coisa lá do bar, você fala que eu volto, tá? Eu volto, a gente explica de novo. Se ficou dúvida em alguma coisa, a gente vai, volta, não tem problema não. Então, o for, né, é antes. O zu, a gente vai usar então para feriados de igreja. Olha que bonito, tem um especial só para eles. Quando a gente for usar a palavra begin e quando a gente for usar pois é, não, é processando mesmo, tá certo, Suzana, tá certo. Qualquer coisa vocês deixam para fazer pergunta na próxima aula, ou vocês deixam aqui escrito embaixo, é muita coisa, eu sei. E isso que a gente está falando só do temporal, né? E ainda tem os outros. É porque realmente, por isso que eu falo, parece que em português a gente tem tão pouca preposição. Depois que comecei a estudar outros idiomas, falei, gente, como a gente é pobre de preposição em português, que os outros idiomas têm preposição para tudo. Né? Vários, pelo menos, idiomas têm preposição para tudo. E o português a gente tem alguns que repete para tudo, né? Mas enfim, seguindo aqui. Então, o zu a gente vai usar para os feriados de igreja, quando a gente usar a palavra begin, e com alguns pontos exatos, né? Com alguns momentos exatos. Por exemplo, aqui, ó, Ostern,
serve aqui, né? Kirchliche Feiertag. Então, was machst du zu Ostern? Ok? O que você vai fazer para Páscoa? E é esse aqui que é o bestimmter Zeitpunkt. Zu dieser Zeit war ich zu Hause. Nessa hora, né? Eu estava em casa. Ok? Esse to eu imagino que seja um dos que vocês provavelmente menos usaram nesse contexto. Acho que dos que apareceram até agora, eu imagino que o to seja realmente o mais obscuro. Porque foa, ou na, ruim, acaba usando muito. O by talvez também um pouco menos, né? Mas o aus também, porque a gente acaba, algumas preposições a gente acaba ligando elas muito com essa questão de local, né? De onde veio, para onde vai, não sei o que lá, mas veja que até no temporal várias delas aparecem, né? E então, gente, a gente agora vai entrar no segundo ponto da aula, que são as preposições que dão uma ideia de duração de tempo. Então, antes de eu fechar aqui, gente, alguma dúvida? Alguma dúvida em relação às preposições que a gente viu até agora, para que eu possa, então, continuar com essas preposições que indicam duração. Eu sei que tem um intervalo, acho que enquanto isso eu aproveito e tomo uma água. Enquanto eu espero. Eu não sei, gente, eu vou seguindo, tá? As perguntas vão surgindo aqui, se elas surgirem, e a gente vai seguindo o bonde, beleza? Então, o für, perceba que aqui de novo, né? A gente começa com duas preposições de accusative e depois a gente vai seguindo. Eu tentei agrupar elas para facilitar também vocês na hora de estudar, para vocês na hora de estudar, ok? Então, o für, gente, quando a gente está falando, lembrando, a gente aqui só está falando de tempo, ok? Tá, não, beleza, Suzana, qualquer coisa você avisa que no final, se sobrar tempo, eu volto também. Qualquer coisa você deixa recado depois aqui, ou na próxima aula você pergunta, sem problema nenhum, tá? Então, aqui, ó, gente, o für, quando a gente usa ele para falar de tempo, ele vai falar de um tempo, digamos assim, futuro. E aí, o legal daqui é que aqui a gente pode começar a trabalhar com as perguntas, os Wzinhos, né? Para a gente falar sobre ele, geralmente você vai perguntar wie lange ou für wie lange, por quanto tempo. Então perceba que a própria proposição já aparece aqui, vocês vão ver que isso é muito comum. Quer dizer, se você quer perguntar por aquilo que esse für indica, aqui você geralmente já vai poder usar ele na própria pergunta, né? Por exemplo, aqui, ó, wie lange bleiben Sie in Kiel? Ou você poderia perguntar, für wie lange bleiben Sie in Kiel? Percebe que aqui, indiretamente, você já está até dando a preposição para a pessoa na hora de responder, né? Ich bleibe nur für 3 Tage in Kiel. Quer dizer, eu só vou ficar por 3 dias em Kiel, ok? Então, esse für aqui, no sentido, ele vai indicar por, uma duração de, ok? Herr Schmidt ist gestern für 2 Wochen nach London geflogen. Então, o senhor Schmidt, percebe que ontem ele fez uma coisa, mas que é uma coisa que vai durar no futuro, né? Então, ontem ele voou por 2 semanas para Londres. Quer dizer, ele vai ficar em Londres 2 semanas, por mais que a ação tenha acontecido ontem, aqui eu estou falando de um pseudo futuro, né? Porque essa ação vai perdurar por 2 semanas. Ok? Gente, se ficar muito complexo, vocês me avisem, tá? Vocês me avisem que eu volto, eu reduzo o passo, nem que na próxima aula a gente tenha que continuar aqui também. O importante é que vocês entendam, tá? Eu vou seguindo, mas qualquer coisa vocês me mandam parar, não tem problema não. Tá? O importante é entender, é não ficar com muita dúvida, não ficar com muita coisa, ok? Vou seguindo aqui, qualquer coisa vocês deem um grito. Então, e aí o über? O über também serve para tempo, gente. E também vai acompanhar o accusative. E ele vai indicar, então, né, um Zeitraum, quer dizer, um período ali. Esse aqui, gente, para português fica super estranho colocar ele, mas para quem sabe o inglês, fica bem como a tradução, que é o over the weekend, por exemplo, aqui.
né? Quer dizer, pela duração do final de semana, ok? Que em português fica super estranho, a gente não usa nada disso, né? Mas aqui para o inglês funciona assim, eles têm uma lógica muito parecida aqui para tratar desse tema, ok? Para usar a preposição, a preposição traduzida, digamos, em si. Então aqui, ó, wir wollen übers Wochenende zu unseren Freunden fahren. Então nós queremos, né, pelo período do final de semana, ir visitar os nossos amigos, ir para a casa dos nossos amigos, ok? Então, esse übers Wochenende, perceba que aqui a gente tem über, aquele Szinho, aqui assim, ó, ele é do acusativo, porque é das Wochenende, né? Perceba que aqui ele juntou über das Wochenende e virou só übers Wochenende, ok? Seguindo, não apareceu mais nenhuma dúvida, eu vou seguindo. Então, esse aqui é um que no português a gente não usa, nem um pouco, mas o alemão usa sim, quando quer justamente dar essa questão, né? No período de, naquele período, ele fez tal coisa. Ou no caso aqui é um plano, né? A gente quer, durante o final de semana, ir visitar os nossos amigos. Beleza, gente? Ninguém tá reclamando, eu tô achando que tá funcionando. Eu vou seguir. Ninguém tá dando dúvida, não tem nada, eu tô seguindo aqui, gente. E aí, gente, aqui a gente tem o ab e o von an, que basicamente tem o mesmo uso, e tem o by. Então, vamos dar uma olhada aqui no ab, no von an, que tem essa mesma ideia, e depois no by aqui, então. Então, gente, aqui, ó. O ab e o von an, eles vão tratar, então, ou de um período que está no presente ou colocando para o futuro, mas que tem um início certo, ok? A gente não tem o fim, mas a gente sabe quando inicia ou está iniciando agora, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Ab nächster Woche ist Herr Hansel in München. A partir da semana que vem, quer dizer, eu dou o ponto de início. Eu não falo nada sobre quando aquilo vai terminar, mas eu estou dando o momento em que a ação aqui vai iniciar. Então, eu posso usar o ab, como está aqui, ou eu posso usar o von an, como na próxima frase. Por exemplo, aqui, ó. Von kommendem Montag an esse ich kein Fleisch mehr. Quer dizer que a partir, esse von an indica o a partir, kommendem Montag, da segunda, da semana, da próxima segunda, eu não vou mais comer carne, né? Muita gente agora entra nesse período do jejum, né? Só vai comer peixe, só vai comer outras coisas, então, né? Então, apesar que não é a segunda, é hoje, mas beleza, errei o dia. Então, seria vom kommenden Mittwoch an, né? Que seria hoje, no caso. Então, e aí, outro caso aqui, ó. Ab wann ist Frau, mein Gott, Junkelwitsch in Urlaub? Que nome bonito. Ab dem 14. August. Ok? Então, a partir de quando, né? Ab, perceba que aqui a gente usou ele tanto na pergunta quanto na resposta, né? Ab. Ab wann, a partir de quando. E aí na resposta, ab dem 14. August. Ok? Tô seguindo, gente. Não tá aparecendo nenhuma pergunta para mim, eu vou seguindo. Ok? Vocês estão quietinhos hoje. Eu sei que a matéria tá difícil, mas nenhuma dúvida. Ou o Tico e o Teco realmente já brigaram, já não deu mais nada. Vocês estão aí ainda? Dei um sinal de fumaça, pelo menos, para desindicar, estou aqui, ainda estou vivo. Eu vou seguindo. Eu vou seguindo. Eu sei que é pesado hoje, gente. Eu sei que tá pesado, mas vamos lá. E aí a gente tem o by, que lembra que a gente já viu ele. Não, a gente não viu ele antes. Antes a gente ouviu sim. Viu sim, a gente já viu o by sim. Lembra que ele indica quando duas coisas estão ao mesmo tempo ali, né? Então, e lembra que a gente viu que não era para. Ah, aqui ó, Suzana, que a gente voltou no by, ó. Então, o que acontece aqui, ó? O by a gente vai usar quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, antes a gente tinha o exemplo, né? Que não me atrapalhe durante o trabalho. Eu não lembro do outro exemplo, mas aqui a gente tem um terceiro, ó. Perceba que beim Essen sollen die Kinder nicht spielen. Perceba que aqui, ó,
Durante a refeição, as crianças não deveriam brincar. Ah, pois é, obrigada, gente. Obrigada por dizer que vocês estão aí ainda. Pois é, Helena. É que essa aula acabou ficando bem pesada mesmo, mas é porque eu realmente queria trabalhar um tema por aula. Mas se vocês me disserem que está muito pesado, sei lá, eu divido as próximas, aí fica mais tranquilo, ok? Vocês vão dando feedback aí, gente. Se está muito puxado, a próxima aula eu divido, eu faço ela mais levinha, eu coloco mais exercícios. Até a próxima aula eu espero que a outra internet boa já esteja funcionando bem, que daí dá até para se aventurar, colocar uns vídeos, umas coisas. Quando entrar na de locais, eu queria muito poder colocar umas coisinhas animadas, mexendo, mas tem que ver se a internet vai colaborar. Beleza? Mas ajuda daí para lembrar, né? Quando é que usa uma, quando é que usa outra. Beleza? Então vamos lá. Então o by, né? Aqui continua com aquele mesmo significado que a gente viu no outro, né? Que é justamente quando duas coisas acontecem. Então seria mais ou menos uma tradução de durante para o português. Ok? Então durante a comida, durante a refeição, né? As crianças não deveriam brincar, ok? Gente, se ficar dúvida, vocês me avisem. Olha, a aula vai ficar gravada, Lindamar, mas se precisar, a próxima semana eu quero fazer um tema light de novo. Eu estou pensando em fazer um tema, sei lá, sobre casa, moradia, mas sim, aí na próxima aula de preposição, qualquer coisa, vocês vão colocando as dúvidas que qualquer coisa assim, eu destrincho melhor, dou mais exemplos, a gente faz exercício, é só vocês irem me dando feedback, que é tipo como se fosse aula para vocês mesmos, né? Então, sim, conforme o feedback de vocês, eu vou mudando e vou adaptando aqui, tá bom? Então, aqui, ó, o bis, gente. O bis, lembre que antes a gente deu o ab, que era o início. O bis, agora, a gente vai dar o fim, ok? Então, perceba que a única coisa aqui, ó, que o bis ele pode ser com acusativo ou dativo. Se a gente usar o bis quando o substantivo não tiver artigo, aí é acusativo. Agora, se o substantivo tiver um artigo, que é o der, die, das ou algo do gênero, aí vai ser dativo, ok? Muito cuidado nessa hora. Então, por exemplo, aqui, ó, unsere Gäste wollen nur noch bis Freitag bleiben. Então, os nossos convidados, nossas visitas, né, só querem ficar até sexta-feira. Perceba que aqui a gente nem sabe se está acusativo, dativo ou que está, porque só está Freitag, né? Então, estaria aqui, em teoria, no acusativo, mas a gente nem enxerga, né? Porque só tem Freitag aqui, Freitag não muda, então fica a mesma coisa, ok? Agora, olha aqui, ó, gente. Bis wann brauchst du den Wagen? Até quando você precisa do carro? Ich brauche ihn bis Freitag. De novo, bis está aqui, não tem, e aí de novo todo mundo só quer sexta-feira, né? Todo mundo só quer sexta-feira, ok? Então perceba que nos dois exemplos aqui não apareceu, mas por exemplo, apareceria se você dissesse até em uma data. Então, por exemplo, sei lá, eu preciso dele até o dia 10. Então ficaria ich brauche ihn bis dem 10. Ok? Então, aí, nesse caso, quando a gente precisasse realmente colocar aqui um momento que exigisse, né, esse artigo der e das, como no caso das datas que exigem, né, aí sim, ich brauche ihn bis dem 10. Ok? Vou seguir. Seit. Então, o seit começou no passado e dura até hoje. Lembre que o inglês tem todo um tempo verbal só para isso, né? O alemão se contentou com uma preposição, ok? Então, começou lá, veio até aqui. Lembrando que aqui, ó, gente, o verbo vai ficar no presente. Quando a gente usar isso aqui, ele não vai para o passado, tá? O verbo não vai para o passado, por mais que a gente esteja falando de algo que começou lá atrás, o verbo vai ficar no presente. E aí, se for fazer uma pergunta aqui, né, para ter isso aqui como resposta, a gente pode perguntar seit wann ou wie lange, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, né? Seit wann sind Sie in Deutschland? Seit September 2006. Desde setembro de 2006. Ich warte seit mindestens einer halben Stunde. Eu espero há pelo menos meia hora. Perceba que aqui, gente,
o alemão ele tem só uma preposição para dizer desde e para dizer a. Né? É um caso em que o português a gente usa duas coisas diferentes, né? E o alemão usa uma preposição só para falar essas duas coisas. Então, perceba que seit September é desde setembro. E aqui nesse segundo caso, seit mindestens seria a. Ok? Então, o seit serve para esses dois casos. Ok? Eu vou seguindo. Se tiver dúvida, vocês coloquem aí. Só deixa eu conferir que horas são. Tá, tem 10 minutinhos, acho que dá tempo de acabar a aula. Ok? Tranquilo, gente? Eu vou seguir. Só tem mais essa aqui e a outra. Ok? Então, vamos lá. Esse aqui é facinho, né? O von bis, né? O de até. Esse aqui é um que a gente também usa muito, não tem muito mistério, né? É tranquilo, bem tranquilão. Né? Que aí ele dá exatamente, né? Um momento exato de início e um momento exato de fim, né? Então é o de até. Então, por exemplo, ali, né? Unsere Praxis bleibt in den Sommerferien vom 12. August bis zum 5. September geschlossen. Ok? Então, né, o nosso consultório vai ficar fechado nas férias do dia 12/8 até. Então, é o de até, né? Bem simples, só tem que lembrar que é com dative, gente. Só isso. A única coisa que tem que lembrar aqui é que isso aqui exige dative. Ok? Gestern hat es von morgens bis abends geregnet. Pode ter caso assim, como esse aqui de baixo, né, gente? Que a gente nem vê o dative, né? Que choveu de manhã até a noite. Ok? Como aqui não tem um substantivo exatamente, a gente nem vê o dative. Mas nos casos como ali de cima, quando você colocar uma data, uma coisa assim, aí precisa, tá? Não tem como fugir daí do dative. Beleza, gente? E o zwischen, que tem também aquele mesmo significado, né? Que é tipo como tá aqui, né, gente? O zwischen e o von bis também os dois, né? Estão aqui no meio, né? Então o zwischen é entre, ok? Então, ó, é como ele fala aqui, né? É o tempo entre o início e o fim. Aqui a gente vai dar uma data, vai dar um momento certo para esse início e para esse fim. Aqui a gente vai falar desse momento aqui no meio. Aqui agora a gente vai falar aqui no fone, o bis, a gente focaria então nas duas colunas, né? O momento exato do início, o momento exato do fim. E no zwischen a gente foca aqui no meio. Ok? Então vamos aqui, ó. Zwischen den Monaten Mai und August hatte sich in diesem Jahr kaum geregnet. Então, entre maio e agosto, quase não choveu esse ano. Kommt gewöhnlich zwischen 6 Uhr und 7 Uhr nach Hause. Normalmente, ele chega em casa, ele vem para casa entre 6 e 7 horas. Eu estou falando daquele período. Zwischen dem 5. August und dem 8. August bleibt die Zahnarztpraxis geschlossen. Quer dizer, o consultório do dentista vai ficar fechado entre o dia 5 e o dia 8 de agosto. Ok? Percebe que em alguns casos aqui, ele fica muito parecido, né? O uso do von, bis e do zwischen aqui, principalmente quando a gente está dando aqui datas, né? Fica muito, muito parecido o significado e o uso. Ainda mais porque os dois estão no dative, né? Então, muda pouca coisa aqui. Beleza, gente? Então, aqui agora a gente vai acabar com os dative e a gente vai entrar nos genitive. Pois é, gente, o genitive está morrendo, todo mundo sabe disso, né? O genitive está pela última hora, mas ele ainda está aqui. Falando em coisa que eu achei que estava pela hora da morte, era esse bonito aqui, o Estzet. Mas não sei se vocês viram, gente. A Alemanha passou lá um negócio de uma reforma que agora existe o Estzet maiúsculo. Então a gente não foge mais desse bonito, ok? Agora, quando tiver como tá aqui, tudo caixa alta, não dá mais para colocar 2 S, gente. Tá errado. Ainda mais para quem vai fazer prova, né? Esse na cabeça, gente. Me parece que na Suíça não tem problema. Os suíços parece que realmente estão abolindo o Estzet, mas a Alemanha não, tá, gente? Então, quem tiver na Alemanha, muito cuidado. Ele voltou para ficar, pelo menos por enquanto. Mas, enfim, agora que colocaram ele como maiúsculo, eu acho difícil abolirem ele tão cedo. Ok? Então, aqui é legal tratar o außerhalb e o innerhalb.
basicamente juntos porque é como se fosse um ao contrário do outro, né? O außerhalb seria fora, né? E o innerhalb é dentro. Então, aqui, ó, außerhalb der Saison sieht man hier nur wenige Touristen. Quer dizer, fora da temporada, a gente não vê muitos turistas aqui. A gente só vê poucos turistas aqui. E aqui é Zahlen Sie bitte die Rechnung innerhalb eines Monats. Quer dizer, por favor, pague a conta dentro de um mês. A tradução realmente fica, gente, dentro e fora. Mas percebam que aqui a gente também pode usar ela para o temporal e não só para o local, né? Não é só dentro e fora de algum lugar, mas também dá para usar ela para o temporal, que é fora da temporada, sei lá, fora de um período específico e o dentro de um mês, dentro de um ano, ok? Geralmente, às vezes a gente compra coisas, né? Que a gente tem, sei lá, um ano para usufruir daquilo. Então, se dentro de um ano, se innerhalb eines Jahres, você não fizer, você vai perder o direito, por exemplo. Ou quando a gente compra, né, aqueles Gutschein, você tem um tempo para usar aquilo. Então, tem que ser innerhalb, sei lá, 6 Monate, né? Ou vamos supor aqui para usar, né, o dativo bonitinho, innerhalb eines Monats, innerhalb eines Jahres, né? Para ficar bonitinho. E, gente, aí para encerrar, nós temos o während, ok? Que é o durante. Só que ele a gente também, a gente tá acostumado a ver ele, tá acostumado a usar ele, só que é só cuidado aqui, ó, gente, que o während é genitiv, ok? Genitiv. Então, aqui, ó, gente. Das Kind sitzt während des ganzen Tages zu Hause vor dem Fernseher. Então, a criança fica sentada o dia inteiro, né? Esse während seria durante, mas perceba que aqui a gente nem falou durante em português, né? Ela fica sentada o dia inteiro. A gente não repetiria, né, o durante o dia todo. Fica estranho, né? Nem casa na frente da televisão, né? Mas no inverno eu nem culpo a criança, coitada, né? No janeiro tá frio. Ela poderia ler, obviamente, mas mesmo assim ficar em casa é mais gostoso que sair, né? Gente, eu sei que foi uma maratona, muita coisa. Dúvidas, perguntas? Querem realmente que eu repita tudo isso aqui numa próxima aula? Trazendo exercícios, separando, dividindo em dois? O que vocês me dizem, gente? Porque aqui, ó, acabou, tá vendo? Ó, aqui a aula de hoje, o conteúdo eu consegui vencer. Eu sei que eu corri um pouquinho para dar conta, ainda mais que deu problema no início. Mas aí, gente, o que vocês me dizem? Deu para acompanhar? Não deu para acompanhar? Foi muita informação, eu tenho que dividir em duas, trago exercício na próxima aula para tentar usar. O que vocês me dizem, gente? Que eu sei que é puxado e preposição confunde mesmo. Não só pelos casos, mas também que preposição usar em que momento, né? Por isso também que eu quis dividir ela tanto. Imagina se eu quisesse dar tudo hoje. Impossível. Impossível. É muita coisa para uma cabeça só. Para mim, ensinar para vocês e para vocês aprenderem isso tudo numa aula só. Mas aí, gente, eu espero então o feedback de vocês. O que vocês me dizem? A gente trabalha isso de novo, a gente segue com as preposições, vocês querem exercícios. O que eu posso fazer também é só fazer uma lista de exercícios e colocar lá no grupo também, né? Isso também funciona. Fazer ela com respostas e aí vocês tentam responder sozinhos também, pode ser, ou a gente faz juntos. Aí você decide. Deu para acompanhar um pouquinho, Helena. Beleza. Isso significa o quê? Você preferia que eu repetisse a aula, que eu fizesse a aula um pouquinho mais devagar, dividisse em dois? Eu até pensei em dividir ela em dois, mas daí eu achei que a gente ia ter muita aula só sobre preposição. Exercício é bom, beleza. Mas vocês preferem fazer exercício todo mundo junto na próxima aula? Ou extra? O que vocês me dizem? Tá, beleza. Ok, não, tranquilo, gente. Tranquilo. Então tá, não, beleza. Então, próxima aula, eu trago isso aqui tudo de novo. Para quem já tem o conteúdo, gente, lembrando, né?
Tá aqui embaixo o link, mas eu agora que acabar a aula, eu coloco o link ou no comentário ou na descrição aqui, tá, do vídeo, dependendo do que o Facebook me deixar fazer agora, porque ele geralmente assim que acaba a live, ele trava todo, até ele trabalhar com a live, mas enfim, assim que eu conseguir eu coloco, tá? Então, aí vocês podem baixar, para quem ainda não conseguiu baixar esse PDF, tá? E aí, então, eu dou uma olhada, ver como é que eu posso fazer, ou quem sabe na próxima aula a gente vê local, e quem sabe eu espero ter um pouquinho, pegar esses dois e aí fazer só uma aula só de exercício sobre as preposições temporais e locais, já que modal tem um pouquinho a coisa. Vocês vão dando feedback de vocês aí, que aí eu vou analisando, ver o que o pessoal prefere, mas tá, o próximo pode deixar que se eu ver que no local tem muita coisa, eu divido em dois, beleza? Que aí também eu consigo respirar, a gente consegue conversar um pouco, certinho, gente? Eu tenho que eu tenho aula agora, certo? Então, olha, vielen Dank. Eu espero que eu não tenha causado muito tumulto e tormenta nas cabeças de vocês, tá bom, gente? Espero que tenha ajudado um pouquinho, mas a gente volta, então é isso, tá? Se não for na próxima aula, a gente faz uma aula só de exercício, vocês vão dando aí o feedback de vocês, que aí eu vou vendo como é que fica melhor pra gente se organizar, mas a próxima eu já prometo que vai ser então com menos conteúdo, nem que a gente tenha que dividir em duas, tá bom? E de novo, gente, alles Liebe zum Valentinstag. Aproveitem esse restinho de Valentinstag, ok? E então, vejo vocês na próxima quarta-feira, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Eu espero que a gente não tenha que fazer duas lives, né? Certinho, gente? Então, vejo vocês quarta-feira que vem. Tschüss! Danke!